Oi, minha gente, mais uma leitura aqui essa semana do livro A Geração no Quarto, do Hugo Monteiro Ferreira, e eu vou ler o trecho que ele fala sobre a escola. A semana passada eu li sobre a escola pelo olhar da Laura Gutmann, e hoje vou falar sobre a escola, vou ler o trecho da escola pelo olhar do Hugo, que é um mestre nosso, brasileiro, com pesquisas lindíssimas que foram feitas com adolescentes. Gente, esse livro é maravilhoso. Então, bora lá. Como vocês, eu acho que já falei aqui, quem já participou, já ouviu a outra leitura do Hugo, sabe que esse livro eu leio pelo aplicativo do Kindle, e eu estou aqui com ele, vou compartilhar a imagem do livro para vocês saberem, da capa do livro, qual é. Então, olha só, A Geração do Quarto, do Hugo Monteiro Ferreira, e ele diz assim, olha, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Gente, leiam, tá? Bom, então, vamos lá, que eu vou começar aqui esse trechinho que ele fala da escola. E vocês vão notar que tem coisas muito parecidas do que a Laura também fala. E a Laura é uma autora que não é brasileira. Vocês pesquisem aí sobre a Laura Gutmann e depois sobre o Hugo também. Eu acho que esse é um fator importante, né, para a gente poder conhecer melhor quem é que a gente está lendo e referenciando aqui. Então, vale super a pena. Vamos lá? Entrando aqui, então, no texto do Hugo. Ele diz assim, ó, uma escola disciplinar e violenta. Muitas pessoas desavisadas e sem fundamentos científicos condenam a escola e pregam neutralidade ideológica na ou da escola. Mas não existe escola neutra, porque não existe nada nem ninguém neutro. Tudo, principalmente os organismos sociais, têm ideologias. O problema não é tê-las, mas querer que umas prevaleçam sobre as outras, sem que haja respeito e a compreensão à diversidade ideológica. Querer neutralidade na escola é uma falácia. A neutralidade, inclusive, o que se buscou, por exemplo, durante os séculos 17, 18 e 19, no Ocidente, mais precisamente na Europa e na América do Norte, uma neutralidade científica para a qual a razão era a única função psicológica superior do ser humano, com condições de fazê-lo chegar à verdade, naufragou diante das inconsistências que essa ideologia possuía. Nos dias contemporâneos, depois de inúmeras revoluções da escola no mundo, e mais especificamente no Brasil, vivemos momentos em que ainda predomina a ideia pregada pela modernidade de que é papel principal da escola transferir conhecimentos, transmitir conteúdos científicos, mas fazer isso de um modo que não se considerem o contexto, as idiosincrasias, os temperamentos, as emoções, os sentimentos, as geografias, as línguas e as identidades. A geração do quarto estuda em uma escola cuja base é um projeto de fazer crianças e adolescentes aprenderem a como usar os supostos saberes ensinados no cotidiano da vida, garantindo sua sobrevivência individual e coletiva. Para além dos seus poucos acertos nesse projeto político-pedagógico, cujo objetivo central é acelerar o crescimento, são ignorados elementos da condição humana, tais como os emocionais, e são intensificados elementos dito cognitivos. Mas será que as crianças também podem ser pressionadas a crescer depressa emocionalmente?
Os sentimentos e as emoções têm seus próprios momentos e ritmos e não podem ser apressados. Os adolescentes podem se parecer com adultos e se comportar como eles, mas, em geral, não sentem como os adultos. Observe um grupo de adolescentes num playground enquanto se balançam nos balanços e nas gangorras. As crianças podem crescer depressa, de algumas maneiras, mas não em outras. Crescer emocionalmente é complicado e difícil em quaisquer circunstâncias, mas pode ser especialmente difícil quando o comportamento e a aparência da criança falam com adultos e seus sentimentos choram crianças. Uma escola disciplinar é menos um local onde se aprende com prazer e mais um local no qual os processos de aprendizagem são matematicamente calculados para que as crianças e os adolescentes ajam como se fossem crianças e adolescentes, mas uma espécie de adultos em miniaturas. Não como se fossem crianças e adolescentes, mas uma espécie de adultos em miniatura. Perdão. Como bem advertiu Janusz Korczak, nesse tipo de escola, o direito à infância é negado à criança e o direito à adolescência é aviltado. A ideia de disciplinaridade como contraponto a uma indisciplinaridade, de regras exógenas como contraponto a desordens comportamentais, é fruto de uma visão de mundo, de escola, de ser humano, fundamentada no pensamento positivista, para o qual a criança e o adolescente são pessoas incompletas e carentes de orientação moderadora. O papel da escola disciplinar não é compreender e dialogar, mas impor regras adversas à natureza humana. A primeira vez que eu me cortei, usei uma gilete. Foi no banheiro da escola. Na minha mente, chegavam as imagens do dia a dia da minha sala de aula, do nervosismo da prova, da cobrança para eu ser alguém na porra da vida. Mas eu não sou merda nenhuma. Sou um fracasso que anda. O corte sossegou essa agonia. Não aguento me olhar no espelho e ver que não consigo ser o que querem que eu seja. Isso é um relato de um adolescente de 15 anos, não sei se é o adolescente ou a adolescente, porque no livro o Hugo não identifica se é menino ou se é menina, mas é uma pessoa de 15 anos de Natal. Então, gente, olha só, quero fechar aqui essa leitura com esse depoimento desse jovem ou dessa jovem. Então, o corte é só uma forma de aliviar a dor que está dentro. O corte no corpo, a autoviolação é só uma forma de aliviar a dor. É claro que nós vivemos ainda no século XXI, muitas escolas neste padrão de repressão, neste padrão de violências. E por que, gente, que eu tenho falado muito sobre as violências invisíveis com crianças e adolescentes? Falo aqui, falo lá na rede social, no Instagram, tenho falado muito sobre isso, porque eu atendo famílias nas quais as crianças e os adolescentes estão sofrendo muito, sofrendo pressões de adultos, sofrendo com uma agenda de adulto, sofrendo com compromissos que elas não dão conta emocionalmente. Parece tudo muito leve, tudo muito legal, aula de piano, aula de judô, aula de inglês, aula de matemática, naquele método japonês, aula de
uma série de coisas que a criança não tem tempo de brincar. O adolescente não tem tempo de brincar, porque adolescentes também brincam. Por isso é que eu tenho trazido muito as questões da escola, da educação tradicional em casa também, de como nós fomos educados e por que que a gente precisa falar da violência invisível, porque se a gente não dá nome, parece que ela não existe. Então é muito necessário, gente, ler muito, estudar muito, se comprometer em tentar fazer algo diferente do que fizeram com a gente. Porque muita gente diz assim, repito isso que eu falei na última leitura. Ah, eu apanhei, eu fiquei de castigo, eu, né, vivi nessa escola aí, nesse padrão, e não morri, estou aqui. Aí eu digo assim, ó, você sobreviveu a tudo isso. Você deu certo, apesar de tudo isso. Algo aconteceu de muito bom na sua vida, na sua estrutura emocional. Talvez alguém da sua família te deu um suporte emocional para você sobreviver a tudo isso. Aconteceu comigo, aconteceu com a maioria das pessoas da minha geração e de gerações anteriores e de gerações posteriores. Aconteceu com os meus filhos, mas eu não quero que aconteça com os meus netos, que ainda não chegaram, mas vão chegar. Bom final de semana. Na próxima teremos mais leitura. Beijo.